Olá a todos, meu nome é Margarete. Hoje eu vim falar com vocês sobre educação da memória. Antes de entrar no assunto, gostaria de pedir as luzes do Espírito Santo sobre todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre as suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Antes de entrar diretamente no assunto, falar sobre as dúvidas mais comuns que a gente tem quando começa a pensar no aperfeiçoamento da memória, né? O que memorizar, como memorizar, por que memorizar. Eu gostaria de fazer uma breve reflexão sobre a nossa própria capacidade de memorizar, né? E sobre a educação que a gente teve e como essa educação refletiu na nossa faculdade de memorizar, né? Para a gente fazer isso, é importante a gente entender os princípios que norteiam essa educação que a gente recebeu. Todo mundo que foi educado nas últimas décadas recebeu uma mesma educação, que a gente pode chamar de educação moderna, pedagogia moderna. Embora ela seja formada por diversas linhas pedagógicas, metodológicas, ela tem uma unidade em comum, né? Que basicamente parte do princípio da contestação dos fundamentos da pedagogia anterior a ela. E qual era essa pedagogia? Para a gente entender, né, o que ela questiona. A pedagogia anterior, que era aplicada até o meio do século passado, era uma pedagogia chamada tradicional. Essa linha educacional já não era a pedagogia cristã clássica. Ela mantinha as aparências, né, algumas práticas pedagógicas, mas a essência da pedagogia cristã clássica já vinha se perdendo há muito tempo, né, por influências diversas, de diversas filosofias, diversas correntes psicológicas, enfim. Então, a educação que havia até o começo, até o meio do século passado, era chamada de educação tradicional. E os princípios dela ainda seguiam alguns fundamentos da educação clássica, né, cristã, que era o papel do professor como papel central, importante, a valorização do conhecimento, né, uma pedagogia, uma prática pedagógica que visava a busca pelo conhecimento. Então, ainda esses fundamentos ainda estavam bem presentes. E a pedagogia moderna, embora ela tenha sido colocada em prática mais no fim do século passado, ela já vem se desenvolvendo, ela já tem suas raízes há mais de 500 anos, com diversas teorias, né, da psicologia humana, do desenvolvimento humano. Então tem muitas influências, né, como o naturalismo de Rousseau, como o marxismo mais recentemente. Então, várias influências. Essa pedagogia moderna, ela é formada pela união de todas essas influências que acabaram reverberando, né, no nosso século, no século passado, na verdade, e sendo posta em prática principalmente nesse começo de século. Então, a educação que a gente vê hoje em dia parte desses princípios de que a educação tradicional era ruim, era opressora, que ela era usada como uma forma de manipulação, né, uma forma de oprimir as pessoas, uma forma de impor uma cultura sobre a outra. Então, essa pedagogia moderna visa rever todos esses conceitos. A figura do professor já não é central, o professor não é aquele que ensina, que sabe mais, que conduz o processo. Ele é um mediador que aprende junto com o aluno. E o próprio papel do conhecimento é questionado, né? Não há saberes superiores, saberes inferiores, cultura superior, né? O conhecimento é algo que a pessoa constrói de acordo com a realidade dela, de maneira ativa, enfim.
todo o alicerce da educação, dessa tradição educacional que vinha se mantendo, cambaleando até o meio do século passado, foi derrubado, né? E no seu lugar surgiram, então, essa pedagogia que destruiu tudo, que derrubou tudo e levantou novos alicerces. Um deles é a questão do papel do professor, né? Então, isso foi revisto. O professor não conduz, o professor aprende junto. E o outro é o papel do conhecimento. Daí, dessa negação da importância do conhecimento, da importância da busca por saberes superiores, a gente entende o total desprezo que a pedagogia moderna tem pela memorização. Se não há saberes superiores, se não há conhecimento, não há verdade, né? Isso já revela um subjetivismo, um relativismo da pedagogia moderna. Se não há verdade, qual é o sentido de você memorizar? O que você quer guardar de fora, né? Trazer de fora para dentro de você, se não há verdades superiores? Então, é com base nessas premissas que a prática pedagógica hoje em dia se elaborou. Todas as linhas pedagógicas modernas partem dessas mesmas premissas, né? Embora elas não tenham, há várias linhas pedagógicas, né? Elas têm essa unidade de pensamento, né? Elas partem dessa premissa de que tudo do passado foi revisto e a gente deveria buscar uma educação nova, para uma nova sociedade, enfim. E é assim que a memória tem sido visto, o papel da memória tem sido visto nos últimos anos na educação moderna. O maior pedagogo, assim, que tanto no Brasil, que tem influência até fora, e que ecoou muito essa ideia, e fez essa ideia ser muito conhecida, é Paulo Freire. E ele mesmo afirma que não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes, né? E ele fala também, assim, que em relação à pedagogia tradicional, ele diz assim, na educação tradicional, os educandos não são chamados a conhecer, mas a memorizar os conteúdos. Então, toda essa base, todo esse questionamento criou uma falsa contradição entre memória e conhecimento. Como se fosse possível você conhecer, você aprender, você criar, ter um pensamento crítico sem antes receber. Essa é a premissa. Eles dizem que a educação anterior era uma educação bancária, é o termo que eles usam, né? O professor depositava, depois ele vinha sacar. Ele colocava, depois ele queria tirar, né? Então a crítica é essa, que seria uma educação muito mecânica, que não valorizava a autonomia, né? Mas a verdade é que a inteligência, que é a faculdade que conhece, ela trabalha sobre o que a memória guarda. Não há outro meio da gente aprender. Não existe essa contradição, essa dicotomia entre memória e inteligência. Isso é uma falsa contradição que foi criada. E todo o trabalho que havia anteriormente com a memorização caiu por terra. Nós fomos talvez as primeiras gerações que tiveram uma educação sem zelo algum pela memória, né? Que na verdade não é educação, né? É um processo que eu não sei nem o nome que se daria a isso, mas não é uma verdadeira educação, porque a gente foi privado, foi castrado de uma faculdade importantíssima. A gente não teve a memória desenvolvida, consequentemente a gente não teve a nossa inteligência desenvolvida, né? E hoje em dia a gente vê claramente as consequências desse desprezo, dessa falta de zelo pela memória, né? A gente vê na educação das crianças, na sociedade, em nós mesmos, e é uma coisa que a gente precisa corrigir para poder voltar ao rumo, né? Então, algumas consequências assim, que a gente observa facilmente. A memória está atrofiada, a nossa memória, a nossa capacidade de memorizar está completamente atrofiada. A gente não consegue memorizar o mínimo, guardar as coisas na nossa memória é muito difícil. E quando a gente ouve falar que os antigos memorizavam discursos de horas, né? Guardavam tudo aquilo na cabeça, tinha gente que memorizava a Bíblia inteira, a gente acha isso surreal, porque a nossa capacidade de memorizar está completamente atrofiada. Disso decorre também a dificuldade de assimilação. É um problema muito comum que a gente vê com crianças pequenas. E a gente cria nomes para aquilo, a gente fala, a criança tem, sei lá, um bloqueio, ela não consegue assimilar o nome da letra, um nome, né, um número, ela não consegue. Quando, na verdade, é um problema de fundo, né? O problema disso também é de memória. A criança tem os sentidos preservados, ela consegue ver a forma da letra, ela ouve você falando o nome da letra,
mas ela não consegue reter aquela informação. Então isso é um problema de memória também, né? Depois ela não vai ter, a inteligência dela não vai ter onde buscar aquela informação para se desenvolver, para abstrair, para, né, para conhecer. Então, problema que hoje em dia a gente chama de problema de assimilação, dificuldade de assimilação, também é um problema de memória, principalmente de memória recente, né? Que não é trabalhado também na educação formal hoje em dia. E um terceiro problema que é gravíssimo, que a gente vê assim que é praticamente uma epidemia e é uma decorrência, é uma consequência direta da dessa ausência do trabalho com a memória, que é o problema da atenção, né? Hoje em dia, a gente ouve falar de transtorno de déficit de atenção, e isso é tratado como uma forma de doença, né, de distúrbio. Eu não estou questionando a existência desse transtorno, embora haja quem questione, né? Mas aqui eu colocaria assim, que o trabalho com memorização na escola é nulo, né? Não acontece. E a faculdade da memória é baseada na atenção. Não tem outra forma de você memorizar sem você dar atenção àquilo que você está, né, debruçando o seu espírito para aprender. Não tem outra forma. É pela atenção que você retém. E essa é uma das formas de desenvolver a atenção, né? Você trabalhar com a memorização. E não existe esse tipo de educação na escola hoje em dia, essa educação voltada para trabalhar a atenção. O que acontece hoje em dia? As crianças têm muito acesso a telas, e são hiperestimuladas. Quando a gente percebe que a criança tem dificuldade de prestar atenção, o que a gente tenta fazer? Tenta condicionar a atenção dela usando os mesmos elementos que ela teria no ambiente em que ela prestaria atenção. Por exemplo, quando ela assiste um filme, um desenho, ela tem muitos recursos, muitos estímulos sonoros, visuais. Então, a gente vai tentar contar uma história para a criança, percebe que ela não está prestando atenção. A gente vai tentar reproduzir aqueles elementos que chamam a atenção dela. Então, você vai inserir elementos sonoros e praticamente fazer um show diante dela para ela poder prestar atenção. Você não está desenvolvendo a habilidade dela de deter a atenção dela sobre algo. Você está condicionando ela para que ela só preste atenção daquela forma. E é assim que a maioria das crianças agem hoje em dia. Elas não conseguem prestar atenção naturalmente. Se você tenta contar uma história sem muitas figuras, né, sem fazer muitos recursos linguísticos, assim, muitos efeitos sonoros, a criança se distrai facilmente. Ela não é educada a prestar atenção quando os elementos são mais simples, mais naturais, justamente porque ela está condicionada. Então, aí você diz que há um distúrbio de atenção, que ela tem alguma coisa interna ali, um transtorno interno que impede que ela preste atenção, quando na verdade é uma decorrência da falta de zelo com aquilo, com aquela função, né, da alma dela. Então é como se você pegasse uma criança, um recém-nascido, deixasse ela na cama sem estímulo nenhum, né, não tentasse colocar ela sentadinha, não estimulasse, engatinhar nada, deixasse ela ali por anos e depois você falasse, puxa vida, ela tem um distúrbio motor, ela não consegue andar. Você não deu o estímulo suficiente, não deu as ocasiões suficientes. Muitas vezes não é nem estímulo, é proporcionar uma situação em que a criança precise prestar atenção. Então, a atenção está muito ligada à memorização e leitura em voz alta, né, feita por um adulto. Isso já ajuda muito a criança a desenvolver a atenção e já diminuiria o problema de déficit de atenção de maneira significativa. Não estou questionando que haja casos assim, excepcionais, de dificuldades reais de atenção. Mas a maioria dos casos a gente vê que é uma hiperestimulação mesmo, né? E um condicionamento a um tipo de estímulo. Então, a gente já sabe como foi feita a nossa educação, em quais premissas essa educação se baseia, a gente sabe quais foram os resultados. Mas como era feita então a educação da memória antigamente? Né, como os pedagogos cristãos clássicos, os grandes filósofos cristãos viam a memória, né? Como era trabalhado isso na prática, então? Para começar, eu vou citar uma frase de Santo Agostinho que ele define o que é memória. Ele diz assim: é um vasto palácio onde estão os tesouros de inúmeras imagens trazidas por percepções de toda espécie. É um santuário amplo e infinito. A memória, então, é uma faculdade da alma
que atua entre os sentidos e a inteligência, né? A memória, então, é um substrato que guarda todas essas percepções dos sentidos e sobre o qual, então, a inteligência depois atua, né? E do qual a inteligência extrai todos os elementos para que ela possa depois abstrair, raciocinar, fazer juízos, né? Conhecer verdadeiramente. Então, ela é uma base da inteligência, né? E a faculdade da memória também também os animais têm essa faculdade, né? Só que os animais têm essa faculdade de uma forma mais rudimentar. Santo Agostinho diz assim que se os animais não tivessem memória, eles não iam lembrar o tal ninho, né? O ninho deles, não teriam como voltar para casa, não teriam como fazer associações. A gente, né, entende então que os animais também têm um tipo de memória, mas que essa memória ela é ativada por gatilhos, por associações. E a memória humana, além de ter essa base animal, né, semelhante à memória dos animais, ela tem uma capacidade que é a reminiscência, né? Os homens são capazes de buscar na memória, de evocar as informações para que a inteligência trabalhe sobre aquilo depois. Então, esse é o grande diferencial da memória humana e da memória animal. O pouco que desenvolvemos da nossa memória foi da memória mais baixa, mais animal, através de gatilhos, né? Através de associações. A gente não trabalhou, não desenvolveu, não aperfeiçoou em nós essa memória mais superior, né? Do intelecto mesmo, que essa capacidade de submeter a nossa memória à nossa vontade, né? Então, para a gente entender como que a memória funciona, a gente poderia dizer que a memória, existem dois tipos de memórias, né? Uma memória mais de curto prazo, uma memória mais superficial, que é a memória de processamento, e uma memória permanente, né? Então, a gente poderia comparar uma mesa de pedra. É como se fosse uma mesa de pedra coberta por uma camada de poeira, de areia. E quando a gente grava uma informação nessa mesa, as primeiras vezes a gente vai traçar sobre areia. Essa informação vai ser muito superficial. Durante a noite, o sono tem esse papel. Ele vai, como se fosse um vento, ele vai levar essa camada de areia e vai apagar toda a informação mais superficial que estava na nossa memória. Então, para que uma informação penetre profundamente na nossa memória, é necessário repetir muitas vezes, talhar cada vez mais fundo, para que essa informação chegue à mesa de pedra, né? Para que essa informação fique verdadeiramente impressa. E aí a gente vai poder acessar, vai poder evocar quando a nossa inteligência quiser, quando a nossa vontade quiser. Então ela funciona assim, né? E esse fato que a gente observa na nossa alma também diz alguma coisa sobre a intenção de Deus para nós, né? Quando a gente analisa, quando a gente observa como as coisas são, a gente aprende um pouco sobre as realidades, né? O que Deus quer dizer para a gente através disso. Então, primeiro, se a gente memorizasse tudo, absolutamente tudo que a gente percebe pelos sentidos, a nossa inteligência ia ficar poluída, né? A inteligência ficaria confusa com tanta informação. Seria meio catastrófico, assim, a gente teria muita coisa na cabeça, isso não seria bom. E outra questão importante, a gente precisa se esforçar para memorizar, né? A memória é uma faculdade treinável, como diz Santo Agostinho, ela é ampla e infinita. Então você pode expandir sempre mais a sua capacidade de memorizar, de guardar na sua memória as informações. Mas isso depende da nossa vontade e da nossa aplicação consciente, né? Da nossa intenção de memorizar mesmo. Então, o que Deus fala através dessa realidade que a gente observa na nossa alma? Que o conhecimento depende do nosso esforço, assim como o desenvolvimento moral e espiritual, o desenvolvimento da inteligência também depende de um esforço orientado, né? Orientado pela vontade. Então, é isso que a gente vai compreendendo pela forma como a nossa memória funciona também. E, enfim, como então memorizar? O que memorizar? São Tomás de Aquino dá 4 passos de como reter, né? Ele dá 4 passos. O primeiro seria ordenar o que reter. Ordenar, então, nesse sentido, é definir prioridades, né? Definir o que é importante reter, o que é importante de ser memorizado. E, basicamente, o que a gente deveria
focar, né, quando o assunto é memorização, em que a gente deveria focar nossa atenção. Linguagem é o mais importante, porque a linguagem é a substância da nossa inteligência, né? A nossa inteligência atua através da linguagem, então a linguagem é o mais importante a ser memorizado. É óbvio que a gente pode, né, memorizar outras informações também, tabuada, isso é útil também, mas o principal é a memorização de linguagem. Então, quando ele fala em reter, em ordenar, ele está falando do que é importante, definir o que é mais importante. Eu diria assim que o mais importante é memorizar a palavra de Deus, né? Você dedicar o seu tempo, o tempo dos seus filhos a memorizar o que é sagrado, aquilo que o próprio Jesus revelou pra gente, né? Então, isso é um ponto importantíssimo. A gente deveria colocar no nosso programa de estudos um ponto sempre frequente de memorizar os salmos, versículos bíblicos em geral, provérbios. E um outro ponto é linguagem de qualidade, né? Através de poemas principalmente, porque os poemas têm uma linguagem muito rica, muito condensada, muito cheia de significados. Então é muito importante seguir esses dois caminhos, né? Que na verdade são um só. Ambos trabalham em linguagem, a gente vai trabalhar com ideias verdadeiras e belas, né? A gente vai apresentar um poema que traz conceitos ruins, né? Conceitos, ideias equivocadas, enfim. Então, o que memorizar? Ordenar o que reter, né? Então, é definir o que memorizar. A gente não teve acesso a isso, né? A gente não teve acesso a uma riqueza, a tesouros dentro desse palácio da memória que a gente tem. Então, quando a gente lê um texto, a gente tem acesso àquele texto enquanto a gente está lendo. Quando você guarda na sua memória, você tem acesso a ele para sempre, né? Ele está disponível a você para sempre. Você vai poder ruminar naquela riqueza e tirar sempre alguma coisa nova daquilo. Então, é algo pra gente pensar mesmo, o que que eu quero oferecer para as minhas crianças, o que de bom há que eu posso oferecer para eles, que eles tenham acesso frequentemente, né? Isso é muito rico, é um ponto muito importante. O segundo passo para Santo Tomás de Aquino é aplicar profundamente o espírito. Então, o que seria aplicar profundamente o espírito? É o que a gente falava sobre a atenção. É se debruçar, deter a sua atenção sobre aquilo. Quando a criança é bem pequena, entre 3 e 6 anos, elas têm muita facilidade de memorizar, mas elas memorizam de forma mais natural, mais espontânea. Não é uma memorização intencional. Elas memorizam meio que por associações, né? Então elas ouvem a gente lendo um poema, ou elas veem a oração, né, diária que a gente está fazendo e vão memorizando, vão guardando. Elas não têm intenção de memorizar, mas a repetição, né, e os sentidos abertos, né, fazem com que ela acabe guardando aquilo. E até essa idade da razão, até os 6, 7 anos, é, é interessante a gente continuar estimulando a memorização com essa finalidade mesmo, de reter, de ir enchendo o vasilhame do espírito com tesouros, com bons tesouros, né? E mesmo que isso seja de forma espontânea, então você pode fazer associações, você vai apresentar um poema para a criança, pode fazer gestos, associações com imagens, enfim. A partir da idade da razão, é interessante a gente tentar conduzir a criança para que ela tenha um domínio sobre a faculdade da memória. Então, aos pouquinhos, a memorização tem que se tornar mais intencional. A faculdade da vontade tem que reinar sobre a faculdade da memória. Então, tem que ser de uma forma mais sistemática, mais organizada, né? Então, a criança tem que querer memorizar. Não que ela vá pensar, meu Deus, como é gostoso memorizar, que delícia. Mas ela vai ter que desejar e fazer aquilo, né, de acordo com a vontade dela, submetendo uma faculdade inferior a uma faculdade superior. Então, como que se faz com crianças maiores? A princípio, o adulto vai ajudar. Ele vai ler, por exemplo, você vai memorizar um salmo. Ele vai ler um versículo, a criança vai repetir. Depois ele vai ler o segundo versículo, a criança vai repetir o primeiro e o segundo, né? Isso depende muito do grau de dificuldade também, né? No caso de um poema, lê um verso, a criança repete, né? Lê o segundo verso, a criança repete o primeiro e o segundo. E assim por diante, numa quantidade razoável por dia, né? Não é viável você tentar fazer a criança memorizar um salmo inteiro no dia, né? Sobrecarrega, é muita informação. Talvez mais tarde, quando ela tiver, né, bem madura em relação a isso, com a faculdade bem aperfeiçoada,
ela seja capaz de fazer isso. A princípio, então, o adulto vai ajudando, né? Até para a questão de ensinar a entonação correta, né? Ensinar a pronúncia correta das palavras. Quando a criança tem autonomia, à medida que ela for se desenvolvendo, ela pode perfeitamente fazer isso sozinha, né? Ela pega o texto, ela quer memorizar e ela vai aplicar o espírito, aplicar profundamente a atenção dela sobre aquilo e fazer isso de forma autônoma. Esse é o objetivo. Conduzir a criança sempre a uma autonomia maior, né? Porque isso revela uma submissão das faculdades inferiores à própria vontade da criança. Quando ela é pequenininha, o adulto é a vontade auxiliar dela, né? O adulto é que conduz o processo, ele que ordena. E à medida que ela for crescendo, ela mesma vai sujeitando as partes inferiores às partes superiores. Então, o terceiro passo de Santo Tomás de Aquino, meditar nisso frequentemente. Depois que a criança assimila, é importante em algum momento retomar isso, né? Quando ela memorizou um verso, no dia seguinte, uma estrofe, no dia seguinte ela vai ter que retomar a primeira estrofe para memorizar a segunda. Da mesma forma, um salmo, né? Ela memorizou 2 versículos, ela vai ter que voltar, né? Sempre tá rememorando, ruminando aquilo para não deixar aquilo se apagar, né? Então, quando você tem um programa de estudos e você já colocou a memorização ali no meio, é importante de tempos em tempos você estar retomando o que ela já memorizou. Sejam os poemas, né? Sejam os salmos, e tá retomando, né? Fazer uma escala, assim, para não deixar aquilo se perder, porque se ficar muito tempo sem retomar, sem evocar, aquilo vai acabar se apagando da memória, não vai ser tão nítido. Então, o terceiro passo seria isso, fazer esse ruminar, assim, voltar frequentemente àquela obra memorizada. É lógico que também a gente vai estabelecer uma ordem de importância, né? Se você memorizou um poema com a criança ali de 3 anos, um poema infantil super simples, né? Você não tem muita vantagem de ficar quando ela tiver com 7 anos voltando aquele poema, né? E o quarto passo, então, daí seria mais no caso de um morador, né? Que seria tomar a cadeia de sua dependência, né? Buscar um ponto e fazer associações para fazer um discurso, por exemplo. Né? Aí já está mais relacionado aos oradores que tinham que fazer discursos muito grandes, então eles tinham que fazer algumas associações lógicas assim para poder reproduzir aquele discurso. Para concluir, eu gostaria de ler um trechinho de uma obra de Santa Catarina de Sena. Ela fala muito sobre as faculdades da alma e é muito interessante porque no diálogo, né, de Santa Catarina, ela mostra o próprio Deus explicando as coisas para ela, né? É muito interessante a gente ver como Deus vai conduzindo, né? Como Deus ordenou todas as coisas para que chegassem até ele. Então, fala muito sobre memória e Santa Catarina coloca a memória entre as faculdades superiores da alma. Coloca as faculdades superiores são inteligência e vontade, mas ela inclui ali, né, na própria voz de Deus, como uma das faculdades superiores. Em um momento diz assim: um recipiente vazio, ao ser tocado, faz rumor. O recipiente cheio nenhum som produz. Da mesma forma, quando a memória está tomada pela luz da inteligência e pelo amor, a pessoa já não se perturba diante das adversidades ou atrativos do mundo. Está repleta da minha presença como sumo bem. Então, no fim das contas, o objetivo final de tudo isso é aperfeiçoar as nossas faculdades para que a gente chegue à verdade, para que a gente conheça a Deus, né? Então, encher o nosso espírito, a nossa alma e a alma também das crianças que foram confiadas a nós com a verdade, com o que é bom, né? Encher de ricos tesouros esse amplo palácio, né? Do qual Santo Agostinho falava. No fim das contas, esse é o objetivo, para que a criança tenha um repertório rico para que ela conheça depois a Deus. Esse é o objetivo final da educação, né? Levar a criança e nós mesmos, né? Como a gente está tendo que cuidar da nossa própria educação, porque a gente não recebeu isso. Então, o objetivo é, né, nos conduzir a Deus, conduzir-nos ao fim último do homem, que é chegar a Deus. Então, é importante que a gente tenha, então, esse zelo, né, pelas almas das crianças, né, um cuidado, um olhar para a criança e entender que aquela é uma alma que deve ser cultivada e levada para Deus. Então, eu agradeço muito a presença de todos e gostaria de fazer uma oração final, entregando
as nossas crianças, o nosso trabalho, a nossa missão nas mãos da Virgem Maria, para que ela nos conduza a Deus, assim como ela nos conduziu Ele até nós, foi o meio que Jesus achou de vir a nós, que ela nos conduza também a Ele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigada pela presença de todos. Nos colocamos à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Até mais.